Roger, sou cabeleireira e não consigo entender a altura de tom na colorimetria. Me ajuda. Será que tem uma técnica? Será que tem um exercício para entender a altura de tom na colorimetria? Sim, tem sim, gente. E eu vou te ensinar essa técnica simples, fácil, para você entender de uma vez por todas a altura de tom na colorimetria capilar. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Roger Martins. Eu sou professor para cabeleireiro e transformo cabeleireiros iniciantes em especialistas de alta performance. Antes de eu responder essa dúvida aqui, você já vai fazer algo muito importante para mim. Aproveita que você caiu nesse vídeo, clica na minha foto, me segue e salva esse vídeo. Toda vez que você salva os nossos vídeos, os próximos vídeos vão aparecer primeiro com exclusividade para você. Certo? Salvou? Agora vamos à sua resposta. Tá aqui, gente, ó, para quem não conhece, a altura de tom é esse lado aqui, ó. Nesse lado nós temos a altura de tom e nesse outro lado da tabela nós temos a tabela de fundo de clareamento. Ó. A altura de tom é essa aqui, ó. A altura de tom é a tabela que identifica os níveis de altura de tom natural do seu cabelo e do cabelo da sua cliente. E a altura de tom é o princípio básico para que o cabeleireiro ele venha entender a colorimetria capilar. A altura de tom é o nosso ponto de partida, é o início de tudo, da onde nós começamos a fazer o nosso diagnóstico da colorimetria capilar. Quando a cliente senta na cadeira, depois que você fez o diagnóstico de estrutura, depois que você tratou, você cuidou da estrutura do cabelo da cliente e chegou o grande dia de fazer a cor, a cliente sentou na cadeira, a primeira coisa que você vai fazer é observar qual é a altura de tom. E você vai me perguntar por que é tão importante, Roger, eu entender de altura de tom. Isso realmente tem relevância? Lá no curso básico de cabeleireiro, o professor me ensinou que eu tinha que prestar mais atenção na tabela de fundo de clareamento. Mas a altura de tom, gente, a altura de tom é o que vai definir qual é a escala de fundo de clareamento que vai abrir aquele cabelo quando você descolorir. Então, por isso a importância de você, antes de entender o fundo de clareamento, você entender a altura de tom. Porque a altura de tom revela aonde você está, qual é o seu ponto de partida. Então, quando você olha essa tabela aqui, você tem que saber entender, identificar. Quando você olhar o cabelo, bater o olho do cabelo da cliente, você tem que entender qual é a altura de tom que está aquele cabelo, qual é a altura de tom que está o natural, qual é a altura de tom que está artificial e qual é a altura de tom que a sua cliente pediu o loiro no cabelo dela. Essa é uma das partes mais importantes, é você entender, não é decorar, é você entender o que é a altura de tom. E agora vem a resposta para você. Roger, qual é a melhor técnica que você tem para entender a altura de tom? A melhor técnica que tem, gente, é técnica de observação. É por isso que o cabeleireiro, o colorista, ele tem que ser observador. Aqui, gente, ó, eu trouxe um exemplo prático para mostrar para vocês como identificar a altura de tom. Eu trouxe aqui uma foto de uma cliente minha. Aqui eu tenho o meu ponto de partida de observação da minha cliente no diagnóstico. Eu tenho 3 alturas de tom aqui. Eu tenho a altura de tom natural, que está em 5.0. Eu tenho a altura de tom do meio, que está, olha para você que está manchado no meio aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho essa altura de tom aqui, que é um 7. E eu tenho a ponta dela aqui, ó, que é um 9. Então aqui nós temos 3 alturas de tom. Por isso a importância de eu entender a altura de tom, porque é aonde eu estou. Através daqui eu vou saber aonde eu posso chegar e como eu vou fazer para chegar aonde o cliente me pediu. Então, por isso a importância de eu entender a altura de tom. E qual a melhor técnica de eu entender? Observando. Como é que eu fazia no início de profissão, quando eu comecei a entender e estudar a colorimetria capilar? Eu vou dar uma dica muito importante para você. Anote, tá? Eu não conseguia com as aulas, eu tinha muita dificuldade de entender a teoria, de como entender a colorimetria. E aí, quando eu comecei a focar na altura de tom para entender o meu ponto de partida, porque eu não posso ir para o fundo de clareamento e para a estrela de ouso sem primeiro entender qual é o meu ponto de partida. Aí eu saía na rua e todo o cabelo que eu via na rua,
eu observava, ó, essa cliente aqui, ela tem a altura de tom natural tal, a altura de tom artificial tal. Ó, esse cabelo ele está numa altura de tom na raiz e uma altura de tom na ponta. E aí eu comecei a observar. E foi assim que eu comecei a pegar prática para entender a altura de tom. E a altura de tom, ela é um dos pontos mais importantes da colorimetria. É o seu ponto de partida. Então estude, entenda e pratique, viu? Eu espero que você tenha de verdade gostado da dica. Conte sempre comigo. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.